Live. Relação das emoções com as doenças. Sei lá, Willa! qualquer nome aí. Eu vou botar um filtro hoje, porque aconteceu uma. Eu vou começar com. Quem sabe a live da Grace machucou o nariz? Ia ser bom? O que tu acha? Por que a Grace machucou o nariz? Por que a Grace machucou o nariz antes da live sobre doenças emocionais e tarará? Hum, Ai, olha só, essas coisinhas caindo. Irrita? Te irrita não? Tá bom assim? tanto faz. Tá bom pra você assim? Vamos começar? Vamos. Pronto, fixei. Ai, é muito chato fixar esse Pronto. negócio. A gente tá aprendendo, né? Se eu Sim. fechar, o que que acontece? Ah, tá. Deu. Não, eu vou tirar esse filtro porque tu não te irrita, mas eu me irrito com esse filtro aqui. Não, tem nada, minha cara é melhor. Meu. Relação das emoções. Quebrei meu nariz, é. Quebrei meu nariz. Não quebrei, só machucou, né? Vá. Só deu-lhe com ele, esse Só o ego. vento, foi o vento. Tá muito ventoso aqui hoje. Aí vou explicar o que aconteceu pra gente começar, pode ser? Pode. Acho ótimo. A gente vai fazer a live sobre a relação das emoções com as doenças, né? E aí eu sou uma pessoa chata que aborrece os outros, porque se alguém se machuca ou tá com alguma coisa, eu digo, de que lado do corpo é? O que que tá acontecendo? O que que tu não quer ver? O que que tu te irritou? Mais chata. Mas então, é isso aí mesmo. E aí eu fui sair pra rua para pegar uma pendrive e aí bati com o nariz na porta. E aí, olha aqui, fez um calombo, olha ali. Não dá pra ver direito. Fez um calombo no meu nariz. E aí eu falei pra Valéria, viu, isso aí é pra deixar de ser ego, né? Deixar de ser egóica, porque a gente tem que cada dia desmanchar uma partezinha nossa que não nos ajuda, né? E E aí a gente tava falando pode falar. sobre. A gente tava. Não é chata nada, tem que falar. Ah, pois é. Aí a gente estava falando sobre as doenças nananá, e acertando as doenças das pessoas, né? As razões emocionais. E aí foi por causa disso, porque eu estava me vangloriando que a gente acertava as doenças dos outros. Que horror. A gente Não tem como, agora essa. tava. Eu fiz umas perguntas ali, né, nos stories antes, perguntando se alguém tava com algum desconforto físico, né? E aí a gente recebeu duas respostas, né? Uma falando sobre essa questão do estômago, né? Tipo, ai, tudo que eu como parece que vira uma pedra. Foi uma das respostas. E a outra foi da unha encravada. E Gravada. aí a gente começou a discutir sobre isso. Claro, existem várias vertentes, né? Eu acho que isso é importante a gente falar. Eu acho que o que a gente tem usado mais é da Cristina Cairo. E eu comecei a dar uma estudada no Dr. Hammer, que ele fundou as 5 leis biológicas. É, eu acho que entrar nesse assunto mais teórico vai ser. É muito complexo, né? Não dá tempo. Então É, eu eu roubei da acho minha que dá mãe. só para eu acho que dá só para falar mais ou menos essas linhas. Eu até anotei aqui, porque assim, ó, essa questão psicossomática, né, não é a Uhum. gente que inventou. A Valéria é médica, eu não Sim, sou, né? Mas não tem muita relação com a medicina. Tem e não tem, né? Porque o que que é. acontece? A medicina é uma coisa sensacional, extraordinária para curar as questões funcionais, né? Físicas, Então, tu né? vai lá, tá físicas, tu vai lá, tá com um problema funcional, a medicina interfere e resolve. Mas e a causa? É, resolve a causa. E aí tem essas pessoas, eu vou mostrar a cara deles aqui para vocês, para quem quiser procurar, que essa daqui é a Cristina Cairo, que a gente lê bastante. Opa, eu botei errado. Tem 3 ou 4 livros dela. Cristina Cairo, Linguagem do Corpo 1, 2 e 3. Tá aqui a moça. E esse aqui que é muito legal, que a gente pode um dia falar só dele, que é O Poder dos Gatos na Cura das Doenças. Sim, é muito Tá, bom. a Grace é a louca da Cristina Cairo, só um pouquinho. E depois tem o Dr. Rutger Dock, que é médico austríaco, que ele tem a doença como símbolo. Esse daí A que é o do doença como... carro, né? Eu acho que vai ser muito legal a gente usar essa analogia que ele traz, que eu acho fantástica. Sempre falo pra Exato. todo mundo. A doença como linguagem da alma, a doença como caminho
E aí aqui no Coisinha tem a doença como linguagem da alma das crianças, no Kindle. E um que foi fundamental para mim foi esse aqui, ó. A Biologia da Crença, Legal que é também. do Bruce Lipton, que é biólogo, sabe? E aí tá, mas é outra história. E Então a a gente Havaiana sai. também tem, né? A Havaiana é a canalizadora do Theta Healing, também tem um livro dela que é só sobre desordens e doenças. Ela tem todos os livros. E a Louise Hay, que tu me mandou via Ai, PDF, que é Você Pode Curar Sua Vida. Tem até uma tabela, é sensacional também. Então, daí que sai essa ciência, né? Que eles não dizem que é ciência, mas enfim, daí que sai por essa enquanto, a questão. ciência não diz que é ciência. Doenças e desordens, isso, que é da Havaiana. Uhum. Então, daí a gente começou a ler e pesquisar e tudo mais, e se interessou muito, né, Vá, por essas questões todas emocionais ligadas às doenças. É, e na E que verdade, nem a Vá. encaixando primeiro na nossa vida, né? E na vida, assim, tipo, eu e a Grace era direto, a gente conversava. Nossa, hoje chutei com o meu dedinho esquerdo, não sei o quê. Daí, ai, o que que é dedinho esquerdo? Aí já procura. Nossa, mas tá, então tem a ver com isso, isso, isso. Nossa, é isso que eu tô passando mesmo. E aí, claro, a gente começa a reparar coisas que antes a gente não reparava. Pra muita gente, isso aí é assunto de louco, né? Ah, mas você tá viajando. Tá Tudo bem. bem, pode ser também, assunto de louco, tá viajando. Mas quando você começa a perceber todos os sinais que o universo traz, você percebe que não é tanta loucura assim, né? É verdade. E o Rudger, eu não sei como é que foi a do Dr. Hammer, que tu falou que foi com o filho, né? O Rudger, que é esse médico austríaco que eu falei, ele começou a perceber um padrão nos doentes que ele atendia. E aí, a partir daí, ele começou a escrever. Só que a visão dele é um pouco diferente da Cristina Cairo, É do Hammer porque também. ele diz que a doença, a do Hammer é biológica, né? Que tu falou. É biológico, é. A do Rudger, ele traz assim, ó, um paralelo, vamos supor, que a gente estava conversando ontem, né? Se tu pensar numa peça de teatro trágica, né? Que foi que eu te perguntei. Aham, Uma peça de teatro trágica que está, sei lá, sendo apresentada num teatro qualquer, tá? No Teatro São Pedro. O que é trágico? É a peça ou é o teatro, o palco? Né? É a peça que é trágica, né? A gente sim. acha que é o palco que é trágico, e na verdade o palco segue lá. E a peça que vai ter toda a questão trágica, dramática. E nesse paralelo, a peça é a nossa consciência para É, esse médico e o palco é o nosso corpo. Então não é o palco que é doente, entende? Não é o sim. nosso corpo que é doente, é a É, e nossa eu acho que consciência. a outra analogia é a questão do carro, né, que você me trouxe, sim. E eu fiquei, meu, fantástico, porque nós somos um carro. O carro, ele tem o painel. O painel, ele avisa o que tá de errado no carro, né? Ele vai lá e ele aciona a luzinha. Então, quando você leva o seu carro pro mecânico, ou, né, pro eletricista, sei lá, tipo, você vai arrumar, você não vai apagar a luzinha do painel. Porque se você apaga a luzinha do painel, você não está arrumando o motor, você não está arrumando o que tiver errado ali. Normalmente é o que a medicina alopática faz. O nosso corpo, ele mostra os sinais, a gente acende a luzinha, então fala, eu tô com uma espinha na cara. O que que é isso? Você vai lá e você taca um Ó, remédio na. Eu ia falar um pó, taca um remédio na espinha, a espinha some. Mas o que que tá te causando essa espinha? Daí, claro, né? Tipo, pensando nisso, tudo tem um significado. Aonde é que tem a lesão? Qual é o tipo de doença? O Dr. Hammer, ele trabalha mais assim, né? Em qual que é o tecido embriológico que está sendo afetado. A partir desse tecido, você consegue descobrir a origem. Então, a medicina alopática ela é muito boa para apagar o incêndio. Você precisa apagar o incêndio, porque se você não apaga o incêndio, você também não consegue entrar na casa para saber da onde que veio o incêndio, né? Mas quando a gente tenta curar as coisas com a medicina alopática, muitas vezes a gente está só tapando o sol com a peneira mesmo. Por isso que
tudo precisa andar junto. Não dá também para só pensar em curar as emoções, né, num sentido de encontrar a origem delas, porque a gente tem nosso subconsciente que está o tempo todo tentando nos afastar dessas dores. Então, é muito mais demorado. Se você tem algo agudo acontecendo, você precisa curar esse agudo, né, limpar esse agudo para conseguir entender onde que está essa origem. Então, tudo tem que E andar também, junto. e também não foi uma coisa de ontem, né? É, A não gente pensa perdeu. assim, ontem briguei com fulano, aí hoje vou bater o meu nariz. Não, não é Sim. isso, sabe? Tem coisas que são construídas durante uma vida ou vidas inteiras. E aí, em um determinado momento, tu expressa através daquele órgão, daquela parte do corpo, porque o Dr. Dalco também fala isso, que é um amigo. A doença, o sintoma, ele é um amigo. Se a É. gente olha a doença como uma inimiga, a gente quer tirar aquele desconforto. Meu Deus, está doendo na minha cabeça, eu preciso que isso suma daqui. E ele sugere que não, que a gente tem que olhar esse sintoma, essa doença, como uma amiga que está nos chamando a atenção para aquele lugar. Do contrário, quando que tu ia prestar atenção numa dor de barriga, ou numa cólica que vem todo mês, ou numa infecção urinária de repetição? Nunca, né? Então é tipo uma buzina ali que o corpo fica, olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá. E aí a gente toma remédio para dor, a gente toma zilhões de remédios e a coisa volta, e a coisa volta, né? Então, eu acho que se tu entender essa causa primeira, né, que é uma conversa também com o que a gente falou semana passada, né, do autoconhecimento, É, com porque certeza. É a base, né? é autorresponsabilidade, né, Valéria? Se tu parte do princípio que tu causa a tua doença, é muito pior. Porque aí tu não tem quem botar a tua culpa, Sim. sabe? Poxa, sou eu que tô causando isso em mim. E a Cristina Cairo fala em ganhos secundários, né? Quem eu vou deixar, quem que eu vou ser se eu não tiver esse problema? É. Né? Sei lá, uma doença crônica, vamos pensar em um ciático, né? Numa dor no ciático ou hérnia de disco, sei lá. Quem eu vou ser se eu abandonar essa hérnia, sabe? Será que eu vou continuar sendo a mesma pessoa? Então, Será que eu sei vou. lá, significa. Tipo, além de você deixar de ser essa pessoa, porque é fato, né? A gente realmente vai mudar nossos comportamentos quando a gente acaba. Sim, doenças contagiosas também são estudadas. Uhum, Porque daí tem. Aí tem toda uma questão de vibração, do que você atrai, o que você precisa. A Lari, né, que é Teta Healer também, consegue entender que na técnica do Teta Healing a gente faz essas perguntas, né? Mas o que você vai deixar de ganhar se você parar de viver dessa forma, né? E uma coisa até que me veio assim, o bioalinhamento ele estuda bastante isso. Ó, minha cachorra tá aqui, com o estômago, acordou vomitando, não para. E eu acordei enjoado. Mas isso daí é outra live, né? Sincronicidade. No bioalinhamento, eles também estudam os padrões de doenças ou de sinais clínicos que você vai ter em determinadas fases da vida. Então, por que um adolescente costuma ter espinhas? Por que uma mulher na menopausa vai ter sintomas da menopausa? Por por que que um né? bebê tem cólica? Por que um bebê tem cólica? Então, tem questões que também tem a ver com a fase que essa pessoa está vivendo. E aí, uma coisa que é muito interessante, né? Uma, sei lá, uma mulher mais velha, né? Que não consegue dizer não. Ela começa a adquirir doenças para que ela consiga dizer não, por exemplo, para os filhos. Então, não é ela que está querendo dizer não. Eu não estou conseguindo andar. Eu não posso ir até aí te ajudar com isso, sabe? Eu tô travada. O corpo trava. O corpo diz, e ele fala, cara, não tá dando, você não tá conseguindo falar, mas você não consegue andar, então você vai ficar aqui. É Ou tudo. a pessoa quebra uma parte do corpo, né? Não Aham. posso fazer. Tá Não posso quebrado fazer. agora. Sim, Não tem meu, a como tua fazer. mãe, cara, lembra? Quebrou o ombro. Minha mãe quebrou o ombro quando estava numa situação da vida que ela precisava dizer não. Então agora ela
Não pode fazer porque tá com o ombro quebrado, com o braço quebrado. Então é exatamente isso. Eu anotei aqui para falar de um documentário que chama Rio. Tu já assistiu no Netflix? Sim, gente, é Quem demais. puder, olha esse documentário, porque ele é muito maravilhoso, gente. Bah, é show de bola, tem que olhar. É Rio, escreve É, Heal, que é é de cura, né? cura. Uhum. Esse daí é Serviu o pra ti, mesmo Larissa? poder do. Esse daí que é o poder da mente ou não? Não, Tá, então não, tem um não, outro porque que ele chama tem. o poder da mente. Eu lembro que eu assisti os dois na mesma época. E os dois falam sobre isso, né? Como que também a gente consegue, tanto as doenças, né, que vêm até a gente, elas dizem algo. O corpo diz não, é. Isso, Rio. Isso. E Eu posso postar ali nos a carinha dele, né? stories, tanto os documentários que a gente vai citar e os livros Quantos todos, vídeos? os autores. Eu acho que isso vai ser bom. No caso do Dr. Hammer, o que aconteceu com ele já era oncologista, ele trabalhava com câncer, e ele era uma pessoa super saudável, e ele perdeu o filho dele. E uns meses depois dele ter perdido o filho dele, ele desenvolveu um câncer no testículo. E ele ficou abismado com isso. Ele falou: caramba, mas como que eu desenvolvi um câncer no testículo? Eu trabalho com isso. Eu faço tudo para não ter um câncer, sabe? Eu sou saudável, eu me alimento direito, eu faço exercício, eu faço tudo para não ter isso. E aí ele se ligou: tá, o testículo ele tem a ver com essa criação, né? O filho dele veio do testículo dele, primordialmente falando, né? Então ele começou a encontrar é, sincronicidade em relação a isso. E aí ele começou a procurar todos os casos que ele já tinha acompanhado e além dos que ele já tinha vivido, os que começaram a vir para ele, ele começou a ter essa visão mais de origem. Desde quando que você apresenta esse sinal? Então, no caso dele, ele desenvolveu o câncer uns meses depois que ele perdeu o filho. E a partir disso ele desenvolveu as 5 leis biológicas, que, que daí são muito aprofundadas, né? Precisaria Aí de é muito tempo. reprogramação biológica muscular, né? Quem quiser procurar também pode procurar. Aí tem profissionais só para essa área, assim, gente, é uma loucura, Sim, e isso né? é muito interessante. E aí fala sobre esses tecidos todos, qual que é a origem, qual que é, na verdade, a sua percepção a respeito daquilo. Então, é muito interessante. E o Dr. Hammer, ele tem uma diferença, porque a Cristina Cairo, ela coloca que o lado direito do corpo é feminino e o lado esquerdo é masculino. E o Dr. Hammer, ele estabelece que depende de qual é tua energia predominante. Porque mesmo sendo mulher, às vezes a gente pode ter uma energia yang predominante, que é a energia É, masculina, né? E o sim, contrário também acontece, homens que têm energia yin. Então, tu precisaria entender qual é a tua energia dominante naquele momento para determinar de qual lado tu tá com o teu lado feminino ou masculino. A Cristina Cairo, ela já determina que o lado direito é o da mãe ou das mulheres, né? E o lado esquerdo é o do pai ou o teu lado masculino. Então, tudo que acontecer do lado esquerdo do teu corpo vai ter relação com o sexo masculino, né? Tanto o sexo masculino em ti, quanto alguém do sexo masculino, que pode ser teu companheiro, teu pai, né? Normalmente é o pai, mas pode ser qualquer outra pessoa do sexo oposto, né? sim. Então, isso é uma diferença também dos dois. E aí, para identificar isso, né, no caso do Dr. Hammer, a gente bate palmas, mas não é simplesmente qual é a mão que vai estar em cima, né? Daí você precisa saber se você é destro, corticalmente falando, ou canhoto, né? É a força. Como você bate palma? Aonde que você põe força? Eu ponho a força na de cima. A minha esquerda ela fica paradinha assim, eu coloco a força na de cima. Tem gente que bate assim, mas que coloca a força na de baixo. Ou o contrário. Então você identifica se você é destro ou canhoto dessa forma. Não tem a ver com, aí eu escrevo, eu chuto com o lado esquerdo. Não tem a ver com isso. E vá, para a gente falar das questões que já são 11h30, né? E aí a gente começa a conversar e não conversa nunca sobre o que a gente
ficou de conversar. Mas assim, a gente ficou de falar sobre essas questões que estão relacionadas ao feminino, então, né? Mas Uhum. eu acho que antes a gente tinha que responder as duas perguntas É, que as pessoas te fizeram, que foi sobre gastrite e que foi sobre unha cravada, né? Pra isso. depois a gente partir. Não sei, posso falar um pouquinho também de qualquer uma das duas, depois tu fala também. Uhum. Gente, tudo que for relacionado ao estômago, a gente tem que pensar no que isso no plano físico significa. Então, o É, eu meu acho que isso é estômago está muito bom. relacionado. O estômago está relacionado com a digestão. Então, tanto que a Cristina ela fala que não é, por exemplo, tu diz sempre assim, alho me faz mal. Não é o alho que te faz mal. É alguma circunstância que ficou gravada no teu subconsciente, né? Ou no teu corpo imaterial, que está relacionado a alguma situação que tu comeu alho, por exemplo, É, tá? exatamente. Mas tudo que tem a ver com o estômago é como tu está digerindo aquela situação, né? Então, se tu tem muita má digestão sempre, como é que estão sendo as tuas refeições? Sobre o que tu está conversando, né? Nessas refeições? Se tu tem gastrite, que foi a- o ponto que colocaram, né? O que tu tá postergando? A gastrite tem a ver com uma incerteza que tu tá empurrando com a barriga, sabe? Uma decisão que tu não quer tomar, e tu vai empurrando, tu vai empurrando. Vai chegar num ponto que teu corpo vai gritar, ele vai dizer, olha para mim aqui com essa gastrite, né? Então, a úlcera são coisas que tu engoliu anos e anos, sabe? Aquelas pessoas que engolem e não reagem, né? Não são reativas, aquilo vai se transformar numa úlcera. Então, a forma como a gente digere as situações também está relacionada com a digestão emocional. Então, a E, gastrite tem a ver com isso. e muitas vezes também pode ter a ver com coisas não ditas, mas que foram engolidas e elas estão sendo digeridas, né? Porque eu acho que é interessante a gente falar sobre o trato digestório, né? Que muita gente fica com dor de garganta, né? Ah, eu tenho dor de garganta. Não chega a ter necessariamente uma gastrite, mas tem muita dor de garganta. Tem, Uhum. né, a Amidalite de palavra, repetição. a palavra entalada aqui. Agora, e quando essa pessoa ela já passa de fase onde ela já nem fala mais, ela já não, nem pensa mais em falar, ela simplesmente engole seco e aquilo já vai direto pro estômago dela. E fica ali. E tu vê, né? Tipo, a pessoa que comentou com a gente, ela também tinha bastante prisão de ventre, né? E ela comentou ali na resposta. Hoje, as minhas fezes, elas estão tão boas. Eu só, tudo que eu como cai como uma pedra no meu estômago. Então é Sério. interessante também ver como que a pessoa fala, né? Isso também entra quando você vai estudar sobre isso, como que a pessoa interpreta aquilo. Ela falou de forma clara, tudo que eu como é como uma pedra, então fica pesado, né? Qual é a situação que está pesada nessa vida, né? O que eu estou engolindo e que está caindo como um peso, como uma pedra na minha vida. E a prisão de ventre, só para essa pessoa também e para as outras, né? A prisão de ventre ela está relacionada com coisas que eu não quero deixar embora. Meu passado que está Controle. dentro de mim é isso. A gente está aguardando alguma coisa, então o intestino ele é o nosso segundo cérebro, né? Isso Tanto se que ele fala tem muito os. hoje em dia. E ele tem as quatro membranas Exato. embriológicas. Então, a prisão de ventre está relacionada com isso, com o que eu não quero deixar, o que eu não quero largar, né? Então, é controle, é medo, né? E aí o sistema digestivo também é uma forma da gente reagir ao medo, né? À frustração. A gente também reage por meio do sistema digestivo a esses sentimentos. Então, quando tu olha para ti, quando tu enxerga esse sentimento, bom, eu tenho medo dessa sensação, dessa situação. Eu tenho raiva, eu tenho frustração. Então, dá o nome para o sentimento. Que Uhum, aí o sistema digestivo funciona melhor. E gastrite, no final de todas as contas, tá relacionada com frustração, né? Com coisas que tu não uhum. consegue fazer, tu tá preso em alguma situação que tu não consegue agir, não consegue engolir e botar para fora. Isso aí é a gastrite, ela fica ali. E eu acho E legal a unha agora que. encravada? Não, rapidinho, só porque você falou do. A gente falou do intestino preso, né? Eu Uhum. costumo ter o intestino solto.
Pra mim, nossa, eu acho que eu nunca tive intestino preso. Apesar de eu achar que eu sou uma controladora, eu tenho a percepção de que eu não consigo controlar nada. Então, por mais que eu queira, eu não consigo. Então, o que que acontece? Passa reto. E E isso pode esse é o mudar no contraponto. decorrer da nossa vida também, Com né? certeza, com certeza. Isso sempre vai mudar de acordo com a sua percepção, né? Como você entende, como que a tua consciência recebe aquelas mensagens, né? Então, em E a unha, contraponto, o intestino solto ele tem a ver com essa falta de controle. Ou até você não querer controlar a situação e absorver o mínimo possível dela, né? E a unha encravada? e a unha encravada. No final das contas, a unha encravada é uma pessoa que precisa mostrar suas garras, né? A gente está falando de unha. Então, se a pessoa ela precisa reagir, entendeu? Ela não Ela pode precisa ser reagir. um ser passivo da situação em todas as vezes, né? A unha encravada ela vai fazer o quê? Tu tá te escondendo em ti mesma, a tua unha tá entrando na tua carne. Então, Ela tá não, sendo não te usada esconde. contra ti mesmo, né? Exato. Solta as tuas garras, sabe? Não de uma maneira violenta, não de uma maneira agressiva, mas te coloca no mundo, te posiciona no mundo, sabe? E aí já vai ser o primeiro passo para a cura, né? É, Loucura fala isso. bastante sobre a falta de compreensão, né? A unha. A pessoa que tem a unha encravada, ela tenta falar sobre as situações, ela tenta expor a opinião dela, mas ela se sente mal compreendida. Então ela fala, putz, eu não posso falar mais. Então ela começa a se tornar uma pessoa apática, a não falar e agarra, né? Porque a unha, a gente tem que lembrar isso, né? É o que você falou. O que primordialmente, para que serve, né? Mesmo que a gente não use mais as nossas unhas como quando éramos primatas usávamos, né? A gente como quando éramos primatas não evoluídos. Não éramos homo sapiens sapiens É ainda. isso, mais fácil, né? Mas todo animal que tem garras usa para alguma coisa e tem a ver com a defesa, principalmente, né? E tem que ver em qual dedo também, porque aí depende. Também. E Aí aí, tem que ver em qual dedo. normalmente é no dedão do pé, né? A unha encravada. E o dedão do pé, ele faz o quê? Ele nos apoia no mundo, né? Ele que nos direciona. Ele é a nossa base do eu, né? O dedão representa isso, o eu, minha base, quem eu sou no mundo. Ova, mas tá muito legal, as pessoas estão gostando. Que bom, gente, que vocês estão achando legal. A gente gosta muito de conversar sobre isso também e É, a gente precisa correr porque assim, ó, né? É muita coisa interessante que a gente tem para falar, vá. e se alguém quiser estudar mais, a gente vai passar esses conteúdos, né? O conteúdo não, a gente vai passar, na verdade, as fontes, porque não tem como, né, falar numa live sobre isso. Imagina, as pessoas que falam sobre isso dão cursos e cursos. É. É muito complexo. A Cristina Cairo, cada áudio dela, ela fala na rádio, né? Cada áudio dela Isso, tem mais de uma hora para falar sobre uma coisa. Então, ela tem um programa na Rádio Mundial que está sempre disponível pelo YouTube. A gente coloca depois também, né? então, Então, a Vi perguntou aqui, o indicador do pé. É, na verdade, assim, tanto, eu acho que no bioalinhamento também é assim, e eu acho que na Cristina Cairo também. Não tem diferença se é no pé ou na mão, o dedo, né? Então a gente observa os dedos e aí se é no pé ou na mão, você vai ver outra coisa junto. Então o dedo indicador, ele aponta, né? Então a gente precisa avaliar isso. Aí tem que ver o lado, qual que é o lado e qual que é a e situação. nos detalhes da vida, os dedos eles representam os detalhes das nossas vidas. É, Então, para quem está apontando o teu dedo indicador, Vitória, pense bem, a pessoa pode estar passando por dificuldades também. Que mais? E os femininos, os problemas femininos? ó, Já ouviu saúde falar mental sobre eles? versus quarentena. Eu acho que isso vai entrar aqui nos femininos também, porque eu acho que é importante a gente falar primeiro quais são as cargas que vêm, né, em cima da mulher. E principalmente agora na quarentena, né? Que a mulher tá em casa e ela já tem que Sim. cuidar de todo mundo,
né? E dela mesma e da casa. Normalmente, as mulheres, elas já vêm com uma carga de que elas precisam ser mães, elas sendo ou não, né? Então, de certa forma, elas acabam assumindo esse arquétipo da mãe. E com isso, acabam vindo várias doenças que são ginecológicas, porque isso tem a ver com a mulher, né? Tem a ver com a criação. Então, o que tu acha? Fale um pouco. Então, eu acho que tudo que a gente falar agora pode ser que aborreça, né, algumas É, pessoas, assim, porque é difícil tu aceitar, sabe? Quando tu aceita que isso domina a vida da gente, como eu falei no início, tu tem que te responsabilizar, então pode doer, né? E sempre que a gente falar em problemas ginecológicos, a gente vai estar falando de sexo oposto, tá? Ou de relacionamentos, né? E isso não tem diferença se a pessoa é homossexual, é heterossexual, é bissexual, não tem diferença. Isso tem a ver com a energia dominante, né? Com o teu, uhum. o tu é yin ou tu é yang, né? No dominante, tapa na cara com amor, isso aí, Larissa. E a Mas frase tem da a Lari ver é: doeu, pega que é teu. doeu, pega que é teu. Arrasou, gostei muito dessa. Cistite recorrente. A Então gente tá, já vai pode falar. ser que a gente não esteja preparado para ouvir, mas tá, a gente é Uhum. amorzinho e a gente só quer ajudar. E a gente pega se é pra gente também, né? Então o útero, né, galera, é o símbolo da criatividade feminina. O útero é o nosso símbolo da feminilidade e é o nosso símbolo do feminino, da nossa criatividade. Tudo mora no nosso útero. Tanto que a gente fez aquele curso, né, Vá, de ginecologia sagrada, e as nossas memórias, por exemplo, de abusos sexuais, de quaisquer coisas que a gente tenha passado, né, sexualmente, vão ficar guardadas lá muito tempo. A energia de quem tu te relacionou, tudo isso fica guardado nas nossas memórias uterinas e se transforma em doença, né? Muitas vezes se transforma em doença. E quando a gente fala em útero, a gente também traz a questão da cistite, viu, Willa, que falou aí, a cistite, a bexiga, né? Porque está tudo relacionado com esse chakra, né? Que é o nosso chakra sexual. Com a região, né? Então, é com a região, exato. Então, sempre que a gente falar em problemas de útero, a gente vai estar relacionando com a nossa feminilidade e com a nossa criatividade. E nos nossos órgãos genitais, é difícil que eu vou dizer agora, sabe? Mas a gente acha que a gente não é bom o suficiente. Isso é o que representam as doenças nos nossos órgãos genitais, tá? Pessoas que se cobram muito ou que se acham muito abaixo das outras, sabe? Que ficam sempre se comparando, vão ter esse tipo de problema. O que mais, Vá? Do útero, da menstruação, das cólicas, As da cólicas. cistite. Eu acho que a gente. É interessante a gente entender todo o contexto, né, histórico também. Principalmente o nosso atual, que a gente está voltando a querer se comunicar com o nosso ciclo natural só agora, né? Porque a gente teve uma revolução há pouquíssimo tempo atrás, imagina, 1960, que foi criado o, a pílula anticoncepcional e ela foi libertadora para as mulheres. Porque as mulheres elas puderam finalmente escolher se elas seriam mães ou não, porque antes, a gente sabe, né, nossas avós, elas tinham o quê? 15 11 filhos. filhos, a minha avó. Então, imagina, é muito. O que que é essa mulher? Ela não é mais nada além de ser mãe, né? Só que a mulher não é só isso, a mulher não é só ser mãe, né? Então, eu acho que é importante a gente entender que quando a gente nega o nosso feminino, o nosso útero, ele lembra a gente que ele existe e que a gente é feminina. E isso é muito interessante, né? Porque entra muito no que eu passei, porque eu usava o DIU Mirena, e eu sou uma mulher muito maternal, apesar de não querer ter filhos, por enquanto. Naquela época, eu preferia tirar o meu útero. De verdade, gente. Eu pedi pro ginecologista isso, né? Então, o que que aconteceu? Não, você tem útero, minha filha. Bora olhar pra cá e lembrar que eu existo e que, inclusive, você veio de um útero. E eu já ouvi muitas vezes a minha mãe falando: ai, não tenha filho.
filho só dá trabalho, e que não sei o quê. E tipo, fato, né? Porque hoje a minha mãe, ela é uma mulher que não mora mais com os filhos, não tem mais o marido, mas ela continua precisando se preocupar com os filhos dela. Ou seja, ela já não exerce mais esse papel, mas ela continua com uma cobrança de que ela precisa exercer esse papel. Então, eu acho que essas questões, né, tipo a dor. O que que é a dor? A dor é, olha pra mim. É a mesma coisa da dor de cabeça. Eu estou com dor de cabeça. Você não consegue prestar atenção em mais nada, a não ser na dor, né? A não ser que você tome um remédio e ele pare. Então, eu acho que é o olhar com carinho mesmo, né? Mas eu acho que é importante a gente falar sobre a cistite que a Willa trouxe, que daí ela já tem uma visão um pouquinho diferente, porque ela é totalmente ligada com a bexiga, né? E o que que é a urina? Principalmente agora falando com a Willa especificamente, que é também uma médica veterinária, especialista em animais silvestres, sabe muito bem que a urina ela tem uma função muito importante para os animais, né? Quando a gente lembra que somos animais também, a gente lembra que a urina ela tem essa função de território, né? Então, a gente delimita o nosso local com a urina. Quando você tem uma cistite recorrente, você pode começar a perceber que talvez você não tenha o seu local, o seu território muito bem delimitado. Você está tendo dificuldade de delimitar o seu território, de impor que aquele é o teu lugar, né? Então, acho que a cistite ela E, traz bastante isso também. e além disso, né, Valéria, traz a questão da vontade de chorar, né? Ah, e é verdade, Traz- também tem essa. Então, sempre que a Reprimida, né? gente tiver isso, sempre pessoas que têm problemas urinários, normalmente, urinários baixos, assim, né? Normalmente tem muita lágrima reprimida, muita vontade de chorar. Eu também tô chocada, tô arrepiada agora com a situação aqui. Mas porque tá muito legal esse bate-papo. Mas chora, sabe? Chora sempre, deixa a tristeza fluir pelo teu corpo, Os porque líquidos, a deixa os líquidos, cistite né? deixa esse campo da água aí fluir no teu corpo, porque são lágrimas, né, gente? Então, não tem mais o que dizer. Bexiga, sistema urinário é lágrima. Então, o que está nos frustrando, o que está nos dando raiva no relacionamento, amoroso ou não, tá? Chorem. Isso, chorem para evitar cistite. A bexiga ela só está nos alertando que a gente precisa tirar um tempo para deixar as nossas lágrimas caírem. E aí a gente pode usar esse tempo quando, né? Na TPM, assiste um filme de Vendo chorar, filme. meu. Ah, eu não gosto de chorar. Meu, então assiste um filme Falo. que, sei lá, né? Daí eu já entro em toda a questão universal, que eu acho que nada vem pra gente por acaso, né? Uma vez eu tava conversando com a minha irmã, a gente fez uma sessão de Teta Healing, ela não chorou. E aí, assim que ela terminou a sessão, ela foi assistir um filme, que ela não sabia que filme que era, e aí o filme tratava exatamente o que a gente tinha trabalhado na sessão. E aí ela chorou de soluçar. E ela falou, e o mais louco, né, que daí quando a gente terminou a sessão, eu falei pro Matheus, eu falei assim, eu tive uma falta de ar muito forte, assim, eu fiquei, sabe? E eu falei, nossa, daí eu já pensei na Elise, eu falei assim, ah, Elise. E aí ela me falou, depois que ela tinha assistido o filme e tal, daí eu falei assim, bom, as coisas vêm como tem que vir, né, mesmo? Então talvez você não quisesse acessar na tua memória, mas então veio um filme aonde você pode se projetar e viver aquele personagem. E você chora à vontade. É claro, né? Eu percebo que a partir do momento em que eu comecei a encarar mais, eu assisti muito menos coisa, eu comecei a encarar de frente as minhas questões, né? As minhas dores. E outra coisa que a Larissa perguntou, vários policísticos, né? Ah, sim. Cistos em geral, assim, coisas encapsuladas, né? Por que tu tá te colocando dentro de uma cápsula, né? Por quem ou em que situações da tua vida tu tá te anulando, né? Então, os cistos, mioma, cisto no ovário, tem a ver com autoanulação, sabe? Então, tem que pensar muito
em que situações da vida da gente que a gente não está sendo quem a gente é em detrimento de uma outra pessoa E me veio ou uma de uma situação. questão também sobre isso, que o ovário, eles começam a funcionar, né, na nossa puberdade, quando a gente vira mulher. Uhum, Então eu sim. acho que isso também é interessante de olhar. E isso, na verdade, só me veio assim, eu não é algo que eu pesquisei, mas acho que pode fazer sentido, hein, Lari? Porque tem o ovário, ele fala sobre isso, né? Agora você é mulher. E aí a gente encapsula ele, né? Todos os nossos brotos. Acho que faz sentido. É. E aí tem outras doenças que têm a ver com autoanulação, né? Tipo endometriose mesmo, que é todo um quadro, né? A endometriose. E ela está relacionada com autoanulação ou com dependência, né? Uma dependência normalmente emocional de marido, pai, sei lá. Pensa em alguém que te cause dependência emocional e às vezes até financeira, né? Então a endometriose está relacionada com essa dependência. E tu também te anula, né? Mas outra coisa que eu gostaria de falar, que a gente falasse um pouco, é sobre as, tipo, cândida, corrimento, É, vaginose, né? Isso é uma coisa que é muito recorrente nas mulheres, às vezes até dá treta lá, porque tem namorado que não sabe muito bem como isso funciona, que acha que é sexualmente transmissível, aí a pessoa traiu e não tem nada a ver, né? Mas candidíase e vaginose são muito comuns, né, nas uhum. mulheres. E a gente fala muito também sobre isso com relação a... gente conversou várias vezes sobre a vaginose, né, Valéria? Sim. Eu acho que primeiro é E... interessante a gente explicar o que que é, né? Porque Ah, tá. porque eu acho que muita gente talvez não entenda a diferença dessas duas, que elas são muito diferentes, mas elas acometem o mesmo órgão, que é a nossa vagina, a nossa vulva, né? Isso é muito interessante, porque, tá, a Cândida é um fungo que tá ali, né? Ela, ela existe com a De gente boas da de nossa vida, né? boa e ela nos faz muito bem se estamos em equilíbrio, né? E a vaginose, puta, me deu branco aqui, Gre. Como que é o nome mesmo o nome da bactéria? Gardnerella. 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 A E tem Gardnerella, tricomonas também, né? tricomonas Mas aí é também, é protozoário. protozoário, isso. A Gardnerella, só que eu acho que tricomonas não, se não me engano, não é da nossa flora. Ele Tricomonas aparece. não, eu acho que não. É, Não tô aí lembrada. realmente é parasita, né? Sim. É, a Gardnerella também tá ali sempre. Ela, em equilíbrio, ela não nos faz mal nenhum. E o que que acontece? Quando entramos em desequilíbrio, a gente vibra numa frequência diferente. Dependendo da frequência que a gente vibra, a gente vai desenvolver mais um micro-organismo do que outro. Pode acontecer de você primeiro desenvolver um e aquilo ficar crônico e você acabar desenvolvendo o outro junto. Mas é mais difícil porque o pH deles é diferente, né? No caso, a Cândida tem um pH mais básico e a Gardnerella tem um pH mais ácido. E aí o que que acontece? A Cândida, ela causa uma inflamação e uma ardência muito forte. Tem uma viscosidade, né? Fica um muco meio viscoso e é impossível entrar alguma coisa ali, sabe? Não dá, não entra, porque dói. Eu tô falando de pinto, né? Agora, no caso. Isso é uma das coisas que a gente precisa falar sobre sexualidade, né? Quando a gente tá falando sobre essas doenças que são do baixo Vai ter ventre, uma né? live sobre isso. Vamos falar sobre sexualidade em uma delas. Já a Gardnerella não, ela é mais interna, né? Ela fica na vagina e ela não expressa coceira, né? Ela não coça, mas tem um odor muito forte, principalmente no período menstrual, né? Pré-menstrual e pós-menstrual, assim, né? Nesse períodozinho, ou pós-coito, pós-sexual. E o que que acontece? Essas bactérias, elas produzem as excreções dela e formam bolhas ali dentro da vagina,
Quando essas bolhas explodem, sai aquele cheiro é, meio Característico. característico, é meio que de carne em putrefação mesmo, né? Ou tem gente que chama de bacalhau, tipo cheiro de bacalhau, né? É porque Mas elas produzem enxofre, né? É isso, eu uhum, acho. Então é exatamente. esse cheiro que elas deixam, tá? E aí isso tem a ver com a sexualidade. E aí vão ter. Vai depender da tua percepção em relação a isso, né? Então eu acho que assim, a candidíase, ela traz uma certa impotência, né? Como eu falei antes, eu não posso. Não dá, não entra. Sabe? Não é você falando que eu não quero transar. Não, meu corpo não tá deixando. Não tá dando, entendeu? Não é culpa minha. Não é que eu não quero, eu não tô podendo agora. E a Sim. vaginose é diferente. Você já tem uma consciência de que você não quer, mas você ainda tá deixando. Mas você Uhum. produz um mau cheiro que vai te afastar também das pessoas, né? Então, ai, E até Bila, tu falou o isso que eu corpo é acho maravilhoso. interessante. É maravilhoso. O que tu falou para mim aquele dia que a gente estava conversando sobre a Garnerella, que o nosso olfato também, que nem as garras que a gente falou antes, o nosso Uhum. olfato ele é evolutivo, entendeu? Ele nos serviu como animais em algum momento. E o que que é o cheiro? Ele ou afasta ou aproxima, né? Então, um cheiro desagradável, dependendo do animal, né? Afasta. Dependendo do animal, aproxima. No nosso caso, a nossa tendência é não consumir coisas que estão com cheiro desagradável. Isso é um mecanismo de defesa que a gente desenvolveu, porque senão nós consumiríamos carne estragada e ficaríamos doentes, por exemplo, né? Uhum. Como espécie. E do fato da garnerela, o cheiro faz exatamente o oposto, né? Aliás, a mesma coisa que na alimentação, ele nos afasta daquilo. Então, se eu tô com uma vaginose, com essa bactéria, por exemplo, e ela produz esse odor que tu menciona, é porque eu tô querendo que aquela pessoa se afaste de mim. De alguma forma eu tô com raiva, ou eu tô frustrada, é sempre emoção, gente. E as nossas emoções, elas são básicas, né? É medo, é raiva, frustração, alegria, tristeza. Então, por que que eu quero afastar aquela pessoa, né? E eu acho que a candidíase, ela acontece muito em pessoas que são perfeccionistas, sabe? Pessoa que é muito exigente consigo mesma, sabe? Em todas as áreas da vida. Claro que na questão da sexualidade ela vai aparecer, porque como tu falou, ela impede que as coisas aconteçam ali, né? Mas a tendência de quem é muito perfeccionista ter fungo é muito grande. Em unha, na candidíase, ou sei lá, qualquer outro fungo que a gente possa imaginar. Cobreiro, que se falava antigamente, né? Que são micoses na pele. Então, são pessoas muito autoexigentes, né? Muito tem que estar sempre perfeito, tem que estar sempre tudo maravilhoso. E Então é outra um outro coisa, ponto que a gente tem que analisar. e um outro sintoma, né, que a candidíase traz é a coceira, né? E aí a gente pode analisar a coceira individualmente, porque isso que é muito interessante, né? Quando a gente começa a analisar essas questões todas das doenças, você precisa analisar tudo que aquela doença traz, né? Então, a coceira por si só é você tentar arrancar com as unhas aquilo de Alguma ti. coisa. Então, Sair, fugir. dependendo de onde você tem coceira, você procura afastar. Eu tenho muita coceira no meu nariz. A gente já falou no comecinho da live, né? O nariz tem muito a ver com o ego. A rinite, né? Ela tem muito a ver com é, irritação. O que que te irrita, né? E realmente, para quem tem rinite, sabe que a emoção que vem no corpo é de irritabilidade. Eu fico altamente irritável quando eu tô com rinite. Não chega perto de mim que. E o nariz, ele traz muito isso da questão do ego mesmo. Aí, ó. Deixa eu ver o que mais. Eu anotei algumas coisas a mais para a gente falar. Mas assim, voltando para tentar já ir fechando, o útero, né? Putz, tá acabando mesmo. Ele tá acabando e a gente não falou das cólicas. Eu acho que tem que falar das Tá, cólicas menstruais. mande. O útero, ele é o nosso pai, gente.
Então, ou algum homem, né? Que nem eu falei no início, tem o lado esquerdo e direito, mas a Cristina Cairo mesmo, ela parte de um princípio de que os órgãos, eles têm os órgãos duplos, pai e mãe, né? Tanto que uma coisa muito interessante que a gente estava debatendo esses dias também, eu e a Vá, sobre o coronavírus, né? Que tem uma questão um vídeo da Cristina Cairo falando sobre isso, que os pulmões, eles são órgãos duplos que tratam do nosso pai e da nossa mãe, né? E normalmente as doenças relacionadas aos pulmões, elas têm a ver com tristeza, né? Então, por que em 2020, nessa situação toda mundial, veio uma doença que faz a gente olhar para a nossa tristeza, para nossas tristezas nos relacionamentos, para nossa tristeza na família? Por que será, né? E da mesma forma, o útero, ele vai falar para a gente olhar para o nosso pai, para a nossa relação com o nosso pai, né? Esse pai foi ausente e tem várias formas de ser ausente. Para de coçar o teu nariz, não tá gostando do que eu tô falando? Tá te irritando comigo, Valéria? Tem várias maneiras de ser ausente, né? Dá para ser ausente de ter desaparecido, mas dá para ser ausente de querer muito bem da família e estar sempre trabalhando, por exemplo, né? Dá para ser ausente porque faleceu, Morreu. né? Morreu. Então, a gente precisa olhar para o nosso pai quando a gente está falando de útero. Sim. E aqui é só o que eles comentaram, né? Duas pessoas, a Kátia e o Guto, falaram da rinite. Uma Tá. coisa que é importante para vocês repararem, o que que imediatamente aconteceu antes de você perceber que você tá com essa irritação, né? Eu tava comentando pra Grace. Pode falar. Principalmente relacionado a questões sociais, compromissos sociais, Denise, Eu, né? por exemplo, ai, Grace, eu tô com muita alergia. Mas por que que você tá com alergia? Eu tô com alergia da minha casa. Eu tava com alergia da roupa dos cachorros. Eu fui limpar a roupa dos cachorros. Por que que tem dia que eu não fico com alergia disso e eu faço numa boa e não me dá crise nenhuma? Hoje, por exemplo, foi um dia em que eu limpei e não fiquei com alergia. Mas ontem, antes de ontem, e TPM, né? Não pude nem encostar na roupa deles e eu já fiquei com crise. E me vem toda essa questão. Eu sou a mãe deles, então eu sou a única obrigada a fazer isso. Aí eu fico irritada com quem? Com o Matheus, que é meu companheiro, e por ele ser homem, daí eu trago todo esse peso que eu acredito, não é um peso que vem, é algo que tá dentro de mim e que eu não tô satisfeita, eu tô frustrada com essa situação. E eu me ponho nela de achar que eu sou a única responsável por isso. Então, eu fico irritada com o pelo dos cachorros que eu tenho que limpar. Eu tenho que limpar, não sou eu que tenho. Uma conversa pode trazer, né? Tipo, ontem mesmo eu falei pro Matheus, tu pode limpar? Ele limpou numa boa e foi tranquilo. No dia que eu vou lá e eu faço isso contrariada, eu fico com rinite. Então é importante a gente começar a analisar o que tá trazendo essa irritação, o que tá trazendo essa rinite. E no caso das alergias, mais especificamente a quem, né? A quem? A alergia é a quem. Então, quem é que eu quero arrancar da minha vida nesse momento? Então, e às vezes, nesse caso assim, a alergia é meio agudo, né? Então, pode ser alguma coisa que seja agora mesmo, sabe? Que tenha acontecido nesse dia ou ontem num espaço-tempo próximo, assim. Diferente das questões crônicas, né? Porque tu não vai desenvolver um problema de coluna da noite pro dia, né? Então, A não ser que você passe isso a por um gente tem que olhar acidente também. mesmo. É, com certeza. Isso, a gente tem que olhar questão de fala da asma. Eu me confundo, gente, quando eu começo a ler os comentários, eu dou uma paradinha. Mas a gente tem que ver, então, a alergia de quem que a gente teve. Tem que ver crônico, eu estava falando era isso, crônico, que é quando é de muito tempo, né? Coisas que vêm sendo construídas no nosso corpo, e que aí é bem, bem mais difícil, eu acho, de trazer para a consciência, né? E coisas agudas, que aconteceram agora e que a resposta vai ser muito rápida, assim, né? Mas, Sim. E quer eu falar acho da que asma? pode falar. Vai ter que ser rapidão. Tá. Então, Camila, asma alguém tá te sufocando, tá? De amor. Então, quem que tá te sufocando de amor? Tu te sente oprimida de alguma forma? Tá te sentindo incapaz, assim,
de agir por ti mesmo, assim, quem é que tá te sufocando de amor, sabe? Pro teu bem, né? E isso é É, muito lembro outras doido, né? queridas também. Porque a asma ela tem a ver também com o pulmão. E isso, de certa forma, Certeza. traz a tristeza, né? Mas é uma contradição, né? Porque vem esse sufocamento, e quando eu me sinto sufocada, eu me sinto triste, né? Mas Me não que. sinto oprimida e deprimida, né? É. Por não poder agir por mim mesma. E eu acho que uma coisa, rapidão, que eu acho que vai ser importante a gente falar. Ai, mas e crianças? Quando crianças apresentam isso, né? Existe uma determinada idade aonde a criança ela vai virar o ser adulto, né? Ela vai virar ela mesma, mas até um determinado momento, isso eu não sei exatamente, é 7 anos, se eu não me engano, ela vai ter uma influência muito grande da mãe. Então, a Isso, mãe sim. sente, a criança expõe. A Do mãe 7 sente. aos 14 do pai. Ah, entendi. Então a mãe sente e a criança transparece isso. Então tem todas essas questões também que daí, nossa, vai fundo, né? É, mas isso, tanto que, rapidinho assim também para acabar, né, Vá? Eu tenho um livro que chama Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, que eu ganhei da Laura, uma amiga minha, que eu li assim, e devorei aquele livro que ele fala justamente sobre isso. O Theo nunca teve cólicas fortes, sabe? Ele teve coisas muito pontuais que eu sabia que era por causa das coisas que eu comia, né? Mas por que o bebê tem cólica? Não é o nenê que tem cólica, gente. É a mãe que tem cólica. A mãe que tem que chorar, a mãe que precisa colocar as coisas para fora, né, naquele puerpério, aceitar que tá doendo. A gente vai falar isso na maternidade, eu acho, né? Mas cólica de bebê é a mãe. O bebê ainda não tá pronto para ter uma doença, porque o consciente dele não tá pronto ainda para estabelecer aquela doença no corpo, É uma entendeu? esponja, né, ainda. É uma esponja ainda. Eu tô falando bem alto, Márcia. Eu não sei Então, se eu tô ouvindo pra mim tá normal aqui, o teu. É? Uhum. Eu tô gritando. Talvez seja o som dela mesmo, né? É, pode Mas é ser. isso. Desculpa O paniquito. o faniquito. Pois é, e agora eu acho que a gente chegou no fim, porque vai desligar a qualquer momento. Eu abri a live a 11h10. Ontem. Aham. Então, Tchau, então. tchau. A gente vai lançar aqui toda terça-feira, né? A gente vai fazer uma live às 11h11. E a gente já tem todo o cronograma até o dia 21 de junho. Então, a gente vai lançar esse cronograma e vai mandar para vocês. Daí vocês já podem nos trazer algumas questões para a gente bater esse papo. E agora, 30 segundos e ela vai desligar. Fiquem bem, boa semana. Qualquer dúvida, a gente pode ajudar. E aí Mas eu vou postar ali nos stories todos essas biografias aí que a gente passou. tá. Ah, e tem o Val Capelli ainda, né? Metafísica da Saúde 1, 2, 3 e 4. Sim, sim, isso. É, loucura. E Ah, e é a gente isso. tem online.